fazendo ainda, que é ler alguns artigos publicados no site Substack. Esse site é quase uma rede social em que as pessoas publicam textos, fotos, pensamentos, enfim, elas compartilham o que elas gostam. E é um espaço bem bacana para você explorar a sua criatividade e também conhecer novos assuntos, novas pessoas, né? Novos olhares. Então, eu decidi trazer alguns artigos que eu encontrei que me pareceram interessantes. Eu não cheguei a ler eles. Foi basicamente pelo título. E, bom, acho que vai ser legal ler eles aqui. Eu vou deixar todos os artigos linkados na descrição, caso você tenha interesse de ler também. E eu já peço de uma vez também, por favor, para que você se inscreva no canal, para você deixar o like, comentar, compartilhar, vai me ajudar bastante. Então, vamos começar. O primeiro artigo se chama Devore Seus Amigos, do Tommy. Nada contra o sentimento por trás da frase comam os ricos, mas o método eu não aprovo. Aqui na terra da antropofagia, a história é que povos como os caetés e tupinambás tinham o hábito de devorar seus adversários em ritos canibais. Mas só os inimigos mais fortes e valentes, de maneira a absorver suas qualidades. Os covardes eram dispensados. Mais adiante, os modernistas teriam essa prática como inspiração para fundar uma ética brasileira de se relacionar com o estrangeiro, dirigir o que faz bem, cuspir o resto. Pois acho que um desses tecnobilionários daria uma refeição bem pobrinha, frangotes com baixo valor nutricional, cheios de aditivos que vendem uma felicidade mais falsa do que a das tais galinhas livres da mantiqueira. Covardes, com certeza, tanto que já construíram bunkers para fugir do estrago que estão causando na terra, ou para fugir dos 99% caso nos dê na telha fazer picadinho deles. Não estou servida, obrigada. Já é muito veneno que a gente engole. Eu que preciso diminuir o açúcar, dei para ler listas de ingredientes e arrisco não comer mais nada. Mas, por pior que seja a indústria alimentícia, venenos ainda piores contaminam ideias. A tática é parecida. No supermercado, a bebida láctea finge que é leite, quando na verdade é soro e um monte de porcaria. Do mesmo jeito, uma palavra como autocuidado, por exemplo, parece bacana, mas vem recheada de ideia torta. Vejo no Reels e nas conversas da vida real, quando falamos de relacionamentos de trabalho ou de arte, um papo de autoaperfeiçoamento, autodescoberta, autenticidade, autossuficiência. Trocaram as embalagens
autossuficiência nessa economia em que ninguém sabe fazer bainha na própria calça é impossível. Mas acreditar é o bastante para deixar de pedir e fazer favores, para esquecer que se pode trocar em vez de comprar, parar de compartilhar tarefas, vitórias, ferramentas e refeições. É uma crença que serve para anestesiar a relação com o outro, parafraseando a Sueli Honig. É o pressuposto de que se alguém chegar perto demais, vai roubar a sua individualidade. Mas será que isso é tão ruim? Sair de si, adotar outra identidade, se perder na multidão. Que delícia! Será que a gente esqueceu que se misturar é gostoso? Tem atrito, tem vacilos, tem mal entendimentos, mas fortalece, faz crescer, faz a vida valer a pena. O pobre do autossuficiente não sabe o que é querer devorar. Sim, tal Caetano a Leonardo DiCaprio, as pessoas que amam. É um pouco triste quando esse medo de se confundir com o outro começa a aparecer na arte ou no design, enfim, na criação. É contraditório também, porque todo mundo quer ser original e todo mundo tenta ser original do mesmo jeito. Tá tudo meio igual, e essa é uma questão complicada que envolve pressões do mercado, algoritmos, etc. Mas ao meu ver, o problema começa justamente na necessidade de ser diferentão. Parece que recalcamos nossas inspirações e é aí mesmo que acabamos imitando, sem uma intenção consciente. Leandro disse coisas muito interessantes sobre a reprodução descontextualizada de referências na news dele e também sobre a importância do custo, esse filtro que é anterior à referência. Quero acrescentar a essa discussão algo de que eu gosto de falar, como o custo é moldado pelas pessoas ao nosso redor, um tipo bem diferente de referência, não pensada da internet, mas que brota na nossa rodinha comunitária. Antes de termos, por um lado, Pinterest de homogeneização do tudo e, por outro, a disputa de quem tem o gosto mais nichado, as maiores inspirações de um artista eram mentores, amigos, amantes e até rivais. Dizem, por exemplo, não sei com que grau de certeza, que Da Vinci e Michelangelo tinham uma rixa e por isso se empenhavam em superar um ao outro. Picasso se sentia desafiado por Matisse, os Beatles pelos Beach Boys. As paixões também promovem o intercâmbio artístico, como era o caso de Frida com Diego Rivera, e de Frida com Isamu Noguchi, Nicholas Murray, George O'Keeffe, Chavela Vargas, Josephine Baker, e a lista continua. Quando vários artistas se juntam, acontece de tudo. O grupo dos 5 começou com amigos, depois deu um romance, Oswald e Tarsila, e acabou em briga, Oswald e Mário. Mas no meio disso, eles fizeram seu nome. Os surrealistas, que eram muitos, formaram tantas permutações. Teve trisal, teve tentativa de estrangulamento, até Manuel Bandeira fez participação especial quando carrou uma amizade com Paul Eluard no sanatório. Saber com quem um artista andava situa sua obra em um cenário povoado por 1000 personagens faz aquelas imagens fantasmagóricas que vemos no Google ganharem vida. Não é só porque gostamos de fofocas, mas porque é uma lição observar como a mera presença de alguém transforma a sensibilidade artística do outro. Nessa troca de fluidos criativos, a reivindicação da autoria sobre uma ideia ou um
Mas também não é bagunça. O podcast Bobagens Imperdíveis da Lainey Valek tem um episódio lindo sobre a baronesa da Taísta, Elsa von Freytag Loringhoven, não sei se falei certo, desculpa, que era a amigona do Don Champ. A baronesa era punk, colava selos nas bochechas e usava latas de tomate como sutiã. Também foi pioneira no ready-made, que é fazer de um objeto comum uma obra de arte, mas quase foi esquecida porque não recebeu os créditos pela influência imensa que teve nos coleguinhas dadaístas. Há indícios de que o divisivo urinol foi obra dela e o Don Champ deixou baixo. Esse é um problema comum quando tentamos rastrear a genealogia das influências. Algumas, vou deixar vocês adivinharem o porquê, não são consideradas dignas de menção. Li várias matérias sobre a Leonora Carrington que contam como ela foi influenciada por Max Ernst, pintor surrealista por quem se apaixonou quando tinha 20 anos e ele 46. Mas ao falarem sobre como ela influenciou ele, insistem em chamar a mulher de musa, mesmo quando a própria disse: eu prefiro que me tratem pelo que sou, artista. E era completa, pintora, escultora e escritora também. Eu amo um de seus contos em que uma hiena veste um rosto humano para se passar por uma menininha em uma festa de debutante. Tenho certeza de que Leonora tinha ideias de sobra. Quem sabe se o Max não pegou umas emprestadas. E tem problema nenhum, é só dar aquela moral. Talvez o ideal do artista singular em que ainda acreditamos nos atrapalhe a reconhecer que ideias são sonozinhos em uma rede que estamos tecendo juntos. Tiraria um bocado do peso dos ombros desses gênios atormentados. Não que me chamem de musa de nada, nem de ninguém. Jamais me considerei uma mulher criança, como André Breton queria ver as mulheres. Nunca quis que me entendesse assim, nem tampouco ser como os outros. Eu caí no surrealismo porque sim. Nunca perguntei se podia entrar. Leonora Carrington para El País. Eu costumava pensar que a gente fazia arte motivada pelo desejo de expressar. Pode até ser, mas será que não é colocar pressão demais nos nossos eus já sobrecarregados? Esperar que todos tenham algo único para dizer. Hoje gosto mais da ideia a que me apresentou a Sueli Ronick, da arte como uma expressão do afeto. Afeto no sentido daquilo que nos afeta mesmo, algo de fora para dentro. Ronick diz que há duas formas de aprender o outro, como forma ou como força. Perceber o outro como forma está relacionado às convenções, ao que já sabemos sobre como as coisas são. Já deixar o outro nos afetar como uma força é diferente. É quando o choque com a presença viva do outro tem o poder de nos modificar e até de colocar em xeque aquilo que achávamos que sabíamos sobre como as coisas são. São mesmo. Os preconceitos caem por terra. A realidade que estávamos vivendo perde o sentido. E então precisamos modificá-la para que aquele novo afeto tenha lugar. Queremos inscrever na linguagem esse universo que vai surgindo em nós. Tem relações que mudam nosso gosto musical ou jeito de se vestir. Algumas redirecionam nossa trajetória profissional. Outras revelam toda a nossa ignorância. Tem até as que fazem todos os anteriores. A vida acontece quando nos relacionamos e ainda assim sinto que a
gente tem medo de se parecer com as pessoas que a gente ama. Mas nos deixamos influenciar por influencers. Vê se pode. No lugar desse consumo passivo e algoritmo, acho que deveríamos devorar com gosto nossos amigos. O assunto da antropofagia está na minha cabeça por causa da discussão sobre IA. Calma, eu sei, veio do nada, mas deixa eu explicar. Pela forma como está pautado o debate em torno de direitos autorais, questões sobre o que é estilo, plágio, inspirações e apropriação, estão mais urgentes essas categorias que já eram meio turvas. Se complicam ainda mais quando falamos de uma tecnologia que trata o produto da experiência humana como mero banco de dados para gerar híbridos bizarros. Para as empresas responsáveis pelas IAs, a arte significativa, a que nasce das colisões entre humanos e o mundo, é indistinguível de qualquer lixo digital feito às pressas. Tudo é queimado como lenha para operar essa máquina de pesadelos. Uma máquina que só é solução de alguma coisa na existência corporativa decrépita que somos forçados a levar, em que o esforço, a perda de tempo, a digressão, o divertimento, a resistência e a desistência são vistos como problemas. E a não é uma solução, é mais do mesmo. Quem nos convenceu a fazer do nosso estilo uma commodity agora quer pagar mais barato por ele. Por isso talvez seja útil repensar nosso apego à originalidade, não para justificar o uso da IA, credo, mas para retomar das garras do mercado, nosso entendimento do que é ser humano e fazer arte. O que quero dizer é que qualquer estilo, por mais inovador que seja hoje, será imitado amanhã. Mas essa é a parte mais sem graça da arte, o resultado. O que é o código não consegue reproduzir é a alquimia que acontece quando um grupo de adolescentes resolve começar uma banda. As faíscas que saem de um romance conturbado entre filósofos, o estranho desejo de eternizar a dor do luto escrevendo um livro, amizades de 10, 15 anos que seguem rendendo conversas sobre futuros projetos na mesa de bar. A parte boa da arte é a mesma da vida, se deixar afetar. E isso nenhum robô, nem gente que se comporta como um, consegue fazer. Bom, acho que chegou o fim aqui e gostei muito do texto, gostei bastante mesmo. Parabéns, Tommy. Bom, agora vamos para o segundo texto que eu selecionei aqui. Ele se chama Era o que eu te diria ao telefone, mas te escrevi, e é aí que está o problema. Esse é um texto da Lorena Portela. Jantei com minha amiga num restaurante repetido, as mesas na rua, claro. O peixe era bom. Então voltamos no dia seguinte, que é hoje, que é quando eu te escrevo. O polvo era bom também. O vinho melhor ainda. Se chamava Oceanos e achei o nome ótimo, intenso, coisa de grego. Paquerei com o garçom para exercitar os olhos. Joguei charme, ajeitei o decote, joguei o cabelo para o lado. Todos os clichês juntos, eu rindo da minha própria previsibilidade e das minhas mãos cheirando a peixe. O garçom sem reclamar, fã do básico bem feito. Foram 2 garrafas de vinho, 2 cigarros, depois 2 doses de cachaça que o meu paquera trouxe por conta da casa, mas não porque me paquerava. Isso ele fazia com todo mundo, paquerar. A Grécia é romântica e deve ser meu país preferido. Minha amiga disse
que eu estava bonita. Depois disse, me beija. E eu beijei. Apenas porque é a Grécia. E porque o céu estava cor-de-rosa e laranja. E porque o final da primavera tem um cheiro específico. Um cheiro de quase verão. Que muda quando o verão chega. Ainda não faz calor propriamente. Mas o frio está no passado. E eu nem lembro mais. É primavera o nome. Até que o aquecimento global decida rebatizar. Lembra da música da Coco Rosier que ouvimos naquele sábado que parecia férias? Não era férias, era Londres. A proximidade com o metrô não nos deixava iludir, mas nos iludimos do mesmo jeito. Coitados, não existe metrô nas férias, não existe Mind the Gap. Ouvi a música de novo. A música está melhor do que da última vez que ouvimos. Apurou. Sei lá, passou uns dias na salmoura. Eu lembro dos teus olhos abrindo surpresos no primeiro som do primeiro sussurro. E hoje questiono a lógica por trás da ideia besta. Quem inventou isso, pelo amor de Deus? Quem inventou o momento não pode se repetir. E ainda querem nos fazer crer que a vida é uma invenção minimamente boa, que Deus é espertíssimo. Se nunca mais eu vou te ver abrindo os olhos daquele jeito, quando ela bafora o primeiro sussurro já foi, acabou. Quem viveu, viveu. Eu vivi e queria de novo. A culpa do verão na Europa ser tão onírico e das cigarras e das gaivotas. As cigarras são histéricas e eu entendo, não julgo. Queria ser cigarra e passar o dia inteiro gritando. Dizem que não é grito, é canto, mas eu não acredito porque temos mais motivos para gritar do que para cantar. Nós e as cigarras, as gaivotas também são barulhentas, mas sabem tirar uma pausa. Parecem bastante despreocupadas e não estão nem aí para os turistas odiosos. Eu incluída nesses odiosos que acabo de xingar. Turista não entende, não faz ideia de que tudo ao redor é mais do que ele, de que esta cidade de 65 mil habitantes é maior do que ele e de tudo que eu. A pele das maçãs do meu rosto está vermelha e no verão eu tenho sardas que eu nem sei se tu é capaz de ver de verdade. Por mais que eu mostre, que eu aponte, que eu ligue os pontos e que eu tire uma selfie de muito perto com o meu rosto inteiro da tela. Pode ser que você não veja as sardas. Pode ser que você simplesmente não veja nada que eu te mostre e eu te aponte, mesmo que meus dedos deslizem radicalmente para dar um zoom. Isso era o que eu te tirei ao telefone. Essas bobagens todas, mas acabei escrevendo. E se escrevo porque te acho bonito. E se de frente para o mar, Egeu, escuta o mar Egeu, não qualquer um. Se é ali que traduzo um poema da Ana Martins Marques, que diz: aqueles que nasceram longe do mar, aqueles que nunca viram o mar, que ideia farão do ilimitado, que ideia farão do perigo, que ideia farão de partir, pensarão em tomar uma estrada longa e não olhar para trás, pensarão em rodovias, aeroportos, poços de fronteira. Quando disserem quero me matar, pensarão em lâminas, revólveres, veneno, pois eu só penso no mar. Se faço tudo isso, é só porque te acho bonito e todos os dias sou assombrada pela ideia de que teu rosto está mudando e eu não vou estar aí para te ver. Bom, esse foi mais um texto, também gostei. Posso dizer que
senti um pouco, me relacionei um pouco demais com ele. Mas é isso então. Vamos para o próximo, que tem como título Só Quero Comer Torradas com Manteiga. Achei esse título muito bom, por isso que eu decidi dar uma olhada no texto. Vamos lá. É um texto da Beatriz Rocha. Na verdade, só quero comer torradas com manteiga e apreciá-las como antigamente. E claro que a palavra antigamente já me denuncia. Sou de uma geração que começa a agarrar-se à bengala da nostalgia e dizer pelos cantos: isto no meu tempo é que era bom. Mas não é exatamente isso que eu sinto. Porque antigamente a torrada com manteiga era igual à torrada com manteiga de hoje. 2 tijolos cortados em 3 fatias, onde a fatia do meio absorve a maior quantidade de manteiga, que desliza para o pedaço de pão que está por baixo, e os cantos estão tão crocantes que nos enchem o colo, a mesa e o chão de migalhas. Não podemos limpar-nos porque as mãos estão demasiado ceposas e temos de usar mais de 10 guardanapos, daqueles que saem do dispensador, mas são tão finos que não conseguem absorver a quantidade de gordura que aqueles pedaços de pão comportam. Uma experiência de qualquer café que se preze em Portugal. Olha, é de Portugal essa pessoa. O problema é que eu já não consigo devorá-la como gostava. Eu absorvo mentalmente tudo que escrevo por aí nas revistas, nos jornais e o que dizem nos podcasts. Se a manteiga faz mal ao sistema cardiovascular e aumenta o risco de AVC, como é que vou continuar a apertar aquelas tiras deliciosas e a apreciar cada dentada que esguicha a gordura? Claro que vou optar por um pedaço de pão limpo de gordura, onde a única coisa que jorra da farinha crocante é tristeza. E até já penso 2 vezes no sumo de laranja para acompanhar. Mas neste caso ainda não consigo mesmo acreditar que não é saudável. É fruta, vem da terra, é quase um milagre. Agora não me venham dizer que lhe falta fibras e que é só açúcar. Isto vai acontecendo com todos os alimentos e, infelizmente, eu vou com as modas da alimentação. Já me enchi de abacates e pacotes de chia. No entanto, os abacates têm demasiada gordura e as sementes de chia podem agarrar-se às paredes do estômago. Não é possível amar um alimento e consumi-lo até a exaustão, pegar com as mãos e comer até ficarmos saciados. A quantidade de frutos secos ideal por dia é um punho fechado. Ninguém consegue saborear uns amendoins torrados no ponto e comer apenas os que couberem na palma da mão. Parece-me legal. Lembro-me de os meus pais comprarem abacate para comermos como sobremesa. Cortávamos ao meio e comíamos os 3 felizes as metades de abacate com uma colher de chá de açúcar. Misturávamos bem e depois saboreávamos a papa de abacate, onde ainda sentíamos ligeiramente os grãos. Também me lembro de comprar morangos ao almoço, ao pé do café da escola. Entregávamos num daqueles copos de Coca-Cola de cinema, de cartão com o topo removível de plástico. Lembro-me de colocar açúcar lá dentro e abanar os morangos para comê-los uns minutos mais tarde, com os meus amigos deitados na relva. E o prazer que aqueles morangos me davam era inexplicável. Agora tenho consciência de que nunca mais vou conseguir replicar aquele sabor, principalmente porque o meu corpo começou a repelir pacotes de açúcar. Lembram-se das frases bonitas que vinham nesses pacotes? Neste momento só consigo ver a cara do demônio lá impressa. Até pensei que podiam fazer como os maços de tabaco e avisar
stories do Instagram. Se me observar com cuidado, consigo ver os fios que tenho nas mãos e nos pés. Tornei-me uma marioneta das tendências da alimentação. Pegam em mim e colocam-me num corredor saudável. E agora insistem em ter nos supermercados deste país. Lá vou eu a sambarcar manteigas de amendoim em pacotes das bolachas de esferovite para o intervalo da manhã. Apesar do meu coração suplicar por pão com manteiga, queijo e fiambre, vende-nos que podemos comer tudo, mas tem de ser com moderação e sempre acompanhado com legumes e sopa. Com a sopa posso eu bem, sempre adorei desde criança, mas ninguém come pipocas com moderação, nem azeitonas, nem batatas fritas. Não há moderação para as maravilhas da culinária, se não é para comer uma travessa inteira de metal, de uma tasca repleta de batatas fritas caseiras acabadas de sair do óleo, ainda quente que ferve na boca. Então nem vale a pena pegar na tenaz e colocar 7 tristes batatas no prato ao lado de uma salada com alface e tomate. Quando eu gosto de alguma coisa, eu não quero ser consciente a consumir. Não quero ter de usar a matemática para me auxiliar na medida certa. Creio que o certo é comer até encher o meu estômago e o meu corpo começar a dar sinais de estar saciado. Só que não, temos de pesar e medir com transferidor e esquadro o número de ervilhas que temos no prato. Há uns meses, uns amigos estiveram em minha casa e, na mesa de jantar, estava uma taça de porcelana de flores repleta de panados. Os panados que a minha mãe fritou, os panados que são a receita da minha avó, os panados que comi durante a minha infância e pelos quais ansiava todas as refeições. Por mim, podíamos comer sempre panados, com uma camada crocante, um sabor ligeiro a alho e vinho, entranhado na carne de porco. Ver amigos atirar panados da taça e comer à mão foi dos maiores prazeres que tive nos últimos tempos. Juntar uma das receitas que eu mais gosto de poder partilhar com eles, todos juntos com as mãos gordurosas e a boca cheia de pão ralado. Comprei bolinhas de falafel para os amigos, que pensava que ainda eram vegetarianos, mas que à meia da noite me confessaram que não comiam porco há anos e já tinham devorado 6 panados. Só sobraram as bolinhas vegetarianas para o dia seguinte. Claro que o problema é meu. Eu é que permiti que o algoritmo do tudo que eu como num dia me sufocasse e vestisse de todas essas últimas tendências. Ando por aí a existir a minha quinoa, a boca de sino. Eu até gosto de quinoa, mas adoro massa e gostava de aceitar que por vezes vou comer e andar como um balão de hélio inchada, agarrada ao pulso de alguém num nó bem apertado, e continuar feliz, mesmo que não tenha escolhido a opção mais saudável naquele dia. Quero comer ovos estrelados, batatas fritas e panados sem culpa. Limpem a comida do meu algoritmo e devolvam-me a paz de uma boa torrada com manteiga. Muito bom, gostei bastante. Ele é bem um texto que tem uma crítica, mas também é bem engraçadinho, gostei bastante. Bom, gente, agora vamos então para o último texto que eu selecionei aqui, que tem como título: Você poderia ser brilhante, mas é uma covarde. Um texto sobre genialidade, medo do fracasso e a violência silenciosa de desistir do próprio potencial, com Taylor Swift, Adoráveis Mulheres, Anti-Hero, Cisne Negro e Byung-Chun Han. Esse texto foi escrito pela Mari. O meu pior inimigo sou eu mesma. Você já sonhou com algo? Teve um desejo de conquistar alguma coisa na vida profissional e teve medo de fracassar? Acredito que sim. Todos nós
esforçado parecia uma humilhação. Mas hoje eu sei que vivo um pouco como ela. E talvez você também esteja se trancando em uma gaiola dourada, com medo do tamanho do seu próprio potencial. E não é que a loirinha também falou sobre isso em uma música. They told me. Gente, eu vou caçar um pouquinho de inglês aqui agora. They told me all of my cages were mental, so I got wasted like all my potential. And my words shoot to kill when I'm mad. I have a lot of regret about that. Eu adoro essa música, gente. This is me trying. Tradução. Eles me disseram que todas as minhas gaiolas eram mentais. Então eu desperdicei todo o meu potencial. E minhas palavras atiram para matar quando estou brava. Eu tenho muitos arrependimentos sobre isso. Taylor Swift, This is me trying. Para não encarar a resposta sobre o meu próprio potencial, adormeci meus desejos. Em vez de deixar a escrita jornalística e literária florescer, me escondi no marketing, trabalhando como copywriter. Não era uma área ruim, longe disso, mas tinha um disfarce perfeito. Se eu falhasse ali, se eu não fosse boa, eu teria desculpa perfeita de dizer que nem gostava tanto assim daquilo. Era um escudo contra a rejeição. Vivi essa mentira por muito tempo, contando essa mesma história para mim mesma, até que a minha psicóloga me questionou se um dia eu iria escrever um livro. A pergunta me pegou de surpresa. Foi como se uma onda gelada derrubasse meu castelinho de areia e levasse minhas certezas embora. Diante do meu silêncio, ela completou: você já é uma escritora, você já vive da escrita. E de novo, um vento forte destruiu o castelo de cartas que eu usava como esconderijo. Essa violência sutil contra nós mesmos não é um caso isolado. É o sintoma de uma época. Em A Sociedade do Cansaço, o filósofo Byung-Chul Han diagnostica exatamente esse peso. O não mais poder leva a uma autoacusação destrutiva e a uma autoagressão. O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. Nessa guerra invisível, nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós nos cobramos para sermos mini-indústrias de genialidade, e quando a pressão sabota o processo, nos punimos com a paralisia. É o esgotamento de tentar ser perfeito antes mesmo de ser real. Eu assisti ainda a entrevista da Taylor para o The New York Times sobre o seu processo de escrita, e ela fala justamente sobre como a criação é um território de profunda vulnerabilidade, em que a linha entre a segurança e a mais pura fobia do fracasso é quase invisível. Chega a ser irônico ela confessar que aos 22 anos achava que não conseguiria mais compor bem porque a dor da adolescência tinha passado. Mal sabia ela que na casa dos 30 escreveria algumas das maiores pedradas líricas, justamente usando seu superego malvado e punitivo como combustível. Freud explicou que essa voz do nosso interior, na tentativa ilusória de nos proteger do mundo, acaba nos sabotando. Foi o que eu fiz comigo mesma, e é o que você provavelmente também está fazendo. No clipe de Anti-Hero, isso fica desenhado de forma genial. Quando o refrão começa, a versão real da Taylor abre a porta e dá de cara com seu próprio superego, o seu alter ego caótico e hipercrítico. É ali que ele canta: sou eu, oi, eu sou o problema, sou eu. Logo em seguida vem a facada. Eu olho direto para o sol, mas nunca para o espelho. Receita para uma gaiola perfeita. Faça a conta do cozimento usando os minutos equivalentes à sua idade. Tempo de preparo 7 minutos. Tempo de cozimento 219.150 horas. Tempo total 219.150 horas e 7 minutos. Uma porção. Equipamento: vozes da sua cabeça. Ingredientes: 3 colheres de medo do fracasso, 2 pitadas de autocrítica destrutiva, uma xícara cheia de expectativas irreais, rotas de vulca a custo. Preparação: etapa
Talvez seja exatamente por isso que a frase do diretor de Baleia em Cisne Negro, doa tanto, seja tão profunda e amarga nossa boca, porque no fundo existe algo de covarde em desistir do que você poderia ser, se ao menos ter tentado. Você poderia ser brilhante, mas você é só uma covarde. Gente, esse texto me pegou, viu? Nossa, porque ele fala muito, muito mesmo com o que eu tô passando nesse exato momento. Eu tô fazendo esses vídeos aqui pro canal, eu decidi tentar, né? Mas foi com muito, muito, pensando muito e tendo muito medo. E ainda estou com medo. E medo do fracasso. E tipo, eu sei que esse início é difícil, mas eu vou tentar, vou persistir, sabe? Enfim, eu espero, torço muito para que dê certo, torço mesmo. E eu vou me dedicar bastante para que isso aqui dê certo. E aí, inclusive, eu e a Mari, a gente até trabalha do mesmo, sabe? Somos copywriters, ela escreve, eu também. Eu sou jornalista, ela também. Também identifiquei 100%, ela também gosta da Taylor, então assim, muito bom, Mari, muito bom mesmo. Bom, gente, é isso. Esses foram os textos que eu selecionei para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, me dê essa força, me dê esse apoio. Eu tenho ainda muita coisa preparada e eu espero que você contar com seu apoio também, para que cada vez mais eu possa trazer isso para vocês, tá? Mas muito obrigado, ok?